Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Papo de de Fungo. Fungo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou um dos hosts aqui do nosso podcast e hoje estou aqui com Viviane Costa. Vamos falar um pouquinho sobre esse episódio que está muito bacana, pessoal. Eu vou começar esse episódio com uma pergunta que para muitos pode ser estranha. Para mim, até nem tanto. E se eu te dissesse que existem fungos capazes de controlar o comportamento dos seres vivos? Mas, tipo assim, controlar mesmo, não só influenciar, mas controlar? Sim, fazer o organismo subir numa planta, se prender, basicamente até ser usado para poder reproduzir. Tá, mas você não acha que isso é meio ficção, assim, meio roteiro de filme, meio Hollywood? Pois é, isso não é ficção. Isso é real e acontece na natureza. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esses fungos especificamente que transformam os hospedeiros em zumbis. Vamos deixar isso entre aspas, né? Não bem zumbi, mas é basicamente isso, né? Ele altera ali o seu comportamento. Eu acho que antes de a gente começar um pouquinho essa conversa, a gente tem que entender alguns conceitos, principalmente sobre o conceito de manipulação de comportamento. Exatamente. E aí na natureza a gente tem diversos exemplos sobre isso, né? Parasitas, por exemplo, eles conseguem alterar o comportamento do hospedeiro, assim como os fungos, né? Exatamente. E isso é uma função que ela não acontece por acaso. Essa mudança, ela vai aumentar a chance do parasita sobreviver ou conseguir se reproduzir em outros animais. Então é uma função muito importante e existe até um termo para isso, né? Que é o fenótipo estendido, que é basicamente quando os genes de um organismo eles vão influenciar as características do outro. Exatamente. Ou seja, o comportamento do hospedeiro acaba sendo moldado de forma indireta. Ele meio que parasita mesmo, né? Por isso a gente tem esse termo que é chamado como fungo zumbi, né? A zumbificação. Agora sim, o exemplo mais famoso que a gente tem na biologia e principalmente nos fungos é o caso do fungo que infecta as formigas, que é o do grupo dos Cordyceps ou Ophiocordyceps. Esse fungo ele entra no corpo da formiga através de seus esporos e ele começa a crescer dentro da formiga. Mas o mais impressionante é que ele apenas não cresce, né? Ele altera o comportamento desse organismo. Exatamente. Então a formiga ela vai começar a agir de uma maneira diferente, mudar o seu comportamento. Ela sai do comportamento habitual de colônia dela e começa a apresentar alguns comportamentos como subir numa planta, ir para um lugar mais alto, justamente para tentar se prender ali naquele ponto mais alto e conseguir, através da sua morte, né, ela vai morrer a partir desse parasitismo e com isso ela vai dispersar os esporos do fungo. Então é como se fosse um mecanismo de justamente para conseguir reproduzir o fungo e perpetuar para que aquele fungo consiga reproduzir outros organismos. Exatamente. E assim o fungo continua o seu ciclo, crescendo e liberando seus esporos ali no ambiente. Então, é uma mudança de comportamento e uma estratégia evolutiva que veio aí durante muito tempo. Exatamente. Aí a gente pode até se fazer uma pergunta se seria uma maneira de controle mental, né? Fazendo alguns paralelos em relação a alguns conceitos que a gente já conhece. Se a gente poderia até achar que isso é um controle mental, que o fungo está controlando mentalmente aquele organismo. Mas não é como se fosse uma marionete que ela estivesse sendo controlada mentalmente, né? É uma série de alterações químicas, fisiológicas, que envolvem tanto o sistema nervoso como o metabolismo, o sistema endócrino. Então, é uma interação que o fungo vai ter com o hospedeiro justamente para tentar fazer com que ele tenha determinados comportamentos que consigam fazer com que o fungo consiga se dispersar. Exatamente. E esse comportamento ele acontece não apenas com fungos, né? Fungos acaba sendo um dos mais conhecidos. Existe uma gama de outros organismos e até mesmo parasitas que também fazem coisas parecidas. Em insetos principalmente, né, Viviane? E até Exatamente. outros organismos. E eu lembrei de um caso que é o parasita do Toxoplasma gondii, que ele mostra esses efeitos comportamentais que é similar aos fungos, né? Exatamente. Então,
Na graduação a gente ouviu um pouquinho sobre isso, né? Principalmente nas aulas de parasitologia, que a gente aprende que o Toxoplasma gondii ele tem um determinado comportamento nos animais que eles infestam. E a gente vê principalmente exemplos em ratos, que eles conseguem modular o comportamento de medo. Então, eles diminuem o medo dos animais para que eles se exponham mais ao perigo. E essa exposição faz com que ele tenha contato com outros organismos, com outros animais, e assim o parasita ele vai se reproduzir, vai se proliferar em outros animais. Então é como se fosse um mecanismo, né? Isso é muito interessante. E quando a gente estava fazendo esse roteiro do episódio, eu estava até vendo um artigo recente que fala dessa relação com lobos. E aí eles mostram que há muito tempo os cientistas eles ficavam intrigados como que os lobos eles conseguiam liderar uma alcateia e ter comportamentos de líder. E aí eles detectaram que boa parte desses lobos que eram encorajados, né, a fazer essa liderança da alcateia eram parasitados pelo Toxoplasma gondii. E aí faz muito sentido isso que você falou, né? E mostra que a manipulação de comportamento não é algo assim tão raro quanto parece, né? Ela acontece muito com outros organismos que a gente nem imagina. Exatamente. Então, vendo esses exemplos, assim, principalmente nos animais, a gente sempre se pergunta, né? E nos humanos? Será que esse tipo de comportamento de parasitismo pode acontecer nos humanos? Então, no momento, a resposta curta é não. Ainda não existem evidências que os fungos, eles têm esse comportamento de controlar os humanos dessa forma, né? Apesar de desse assunto ser um assunto que foi tema até de muitas questões científicas, muitas ficções também a gente vê aí na ficção em Hollywood, das produções, nos filmes, nos jogos, como a gente já fez até um vídeo curto citando um pouquinho sobre esses jogos que citam fungos, né? A gente cita o jogo The Last of Us, que utiliza essa abordagem dos fungos infectando, só que os humanos ao invés dos insetos. Então, isso é um assunto que fascina muitas pessoas, né? Esse Sim. mecanismo é um assunto que fascina muitas pessoas e até traz essa pulguinha atrás da orelha. Será que esses fungos eles conseguem infectar os humanos? E as respostas que a gente tem no momento na nossa ciência é que ainda não. Esses fungos eles não conseguem infectar os humanos, então eles são bem restritos ali a alguns grupos de insetos, até os Exato. aracnídeos. Então, E ainda não. outra questão também, de forma mais prática, é o humano, né, o nosso corpo humano, ele é bem complexo e é diferente dos outros organismos. A gente tem uma certa imunidade estratégica, a própria temperatura do nosso corpo faz com que esse fungo não consiga sobreviver e a nossa complexidade cerebral também é bem maior a ponto de não ter como, pelo menos ainda por enquanto, ter essa certa manipulação. Mas fica aquela curiosidade, né? Sim. Aquela vontade de querer aprender mais de o que mostra nas séries, né? E é até importante também citar que esse mecanismo, né, de parasitismo é um mecanismo que ele foi desenvolvido ao longo de toda a evolução para justamente fazer esse mecanismo nos insetos, por exemplo. Então, se caso fosse acontecer com os humanos, teria que ter todo um processo evolutivo que seja favorável a esses organismos a parasitar. Então, tem todos os processos, como o Caio também citou, a gente somos organismos que são muito mais complexos, então são vários mecanismos, tanto de imunologia, que ainda não permite esse tipo de interação. Então, exatamente por isso a gente não tem evidências disso nos humanos. Então, é um processo longo que demanda tempo, evolutivo. Então, Exato. tudo vai depender dessa relação de parasitismo entre o organismo e o fungo. E antes desse fechamento também, existem outros grupos que podem ser infectados também por fungos, né? A gente sempre tem o clássico do The Last of Us também na série, mas a gente sempre associa as formigas no contexto da natureza, mas tem vespas, aranhas, besouros, uma grande infinidade de outros organismos que estão sendo encontrados na natureza, infectados por fungos que dá esse comportamento, né? Os que a gente chama de fungo zumbi. Então é isso, no fim das contas, a natureza ela já faz, né,
mecanismos, existem coisas que são parecidas com a ficção científica, Sim. mas entender que essas coisas acontecem na natureza, não de modo tão científico, não de tão fictício assim, não de modo tão fictício na natureza, entender esses mecanismos e ajuda a gente, né, a entender que Sim, as coisas não acontecem dessa forma assim, tão rápida ou até sem uma explicação científica plausível. exatamente. E aí, depois desse episódio, espero que vocês possam enxergar que fungos não são apenas mofo. Tem toda uma complexidade. Essa é uma série de funções que a gente aborda em vários vídeos aqui e a gente tem muito mais assunto para abordar os vídeos, então acompanhe nossos próximos vídeos, porque tem muitos temas legais sobre fungos que a gente ainda vai abordar, que a gente quer abordar aqui Com no canal, certeza. né? Então, pessoal, obrigado por terem nos ouvido e até o próximo episódio.